Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso próximo tópico que trata a discussão sobre ambientes virtuais de aprendizagem. Preparei aqui um slide onde eu vou falar um pouco sobre EAD e tecnologias, tentando traçar uma linha em relação a essa evolução que vem acontecendo das tecnologias nas nossas vidas, que permite a gente chegar hoje nesse ambiente onde a gente está estudando a disciplina de ambientes virtuais de aprendizagem. Então eu dei o título nesse PowerPoint de EAD e tecnologias. E inicialmente eu começo então conceituando o que é tecnologia, Aí eu vou dizer o seguinte: tecnologia é tudo aquilo que, não lhe sendo natural, o ser humano inventa para aumentar a sua força física. Posso visualizar aqui diversas situações para aumentar a força física, implementos agrícolas, diversos instrumentos, na metalurgia, robótica, que permite aumentar a força física do homem e até mesmo substituir a força física. Se a gente observar, na Revolução Industrial era caracterizado por máquinas que substituíam o homem pela força física, Então essas máquinas, aquelas atividades repetitivas, foram substituídas por máquinas. Então isso é uma tecnologia. Ou ainda estender seus poderes de locomoção. Bom, hoje a gente sabe, para a gente ir de São Borja a Porto Alegre, não é mais como antigamente. Antigamente se pegava aí um meio de transporte que levaria uma semana, 2 semanas. Imagino, hoje um transporte, um ônibus, vamos dizer assim, você leva algumas horas, para chegar em Porto Alegre. Se você quiser, você pega um avião, se você tiver como, Então o tempo é bem reduzido em relação a esse transporte de um lugar ao outro. Ampliar sua capacidade sensorial. Coloquei aqui na figura uma moça visualizando uma estrela, Então existem diversas outras alternativas de você ampliar sua capacidade sensorial. Esse exemplo da imagem é uma delas. Existem os microscópios, existem diversas outras maneiras. Vocês podem ir imaginando aí, enquanto eu vou falando, como a tecnologia vem e fica presente nas nossas vidas e amplia essa nossa capacidade sensorial. E também aparecem tecnologias nas nossas vidas para facilitar o seu trabalho e sua vida, Hoje a gente sabe que para nós trabalharmos, a gente não precisa estar em uma sala fechada em 4 paredes. Agora, aqui para apresentar essa aula para vocês, eu estou na minha casa gravando no meu computador, Não estou lá em São Borja, no campus, não estou em Santo Augusto, em lugar algum, Então isso faz com que eu possa, o que vale nesse momento é a comunicação que a gente estabelece, Então imagino que esse meio venha a facilitar também esse trabalho, o nosso trabalho e a nossa vida em relação à comunicação, Então tudo isso, como aparece isso nas nossas vidas, são as tecnologias. E poderia exemplificar muito mais ainda, É olhar para nós, para o nosso corpo, são as roupas, são os relógios, são as próteses, são os óculos, são os remédios que a gente toma. Tudo isso presente nas nossas vidas são tecnologias. É um conceito inicial aí para a gente começar a entender esse processo de tecnologia presente nas nossas vidas. Um outro exemplo importante é o seguinte: não somente os utensílios são tecnologias, mas também a nossa própria voz. Se não fosse a nossa voz ou a linguagem, vamos dizer assim, vamos utilizar o termo linguagem, porque eu não preciso estar me comunicando pela voz apenas. Eu posso usar a escrita, eu posso usar outras alternativas de comunicação que se apropriam dessa linguagem, Então a linguagem verbal, conceitual, também é tecnologia,
ampliando mais ainda esse conceito de tecnologia. Alguns exemplos importantes aqui para a educação, né? Em relação a tecnologias, né? A gente falava antes da voz, da oralidade. A gente sabe que nem sempre a gente teve todas essas ferramentas à disposição, ou não gosto muito do termo ferramentas, essas tecnologias à disposição, né? Porque em muitos momentos a nossa humanidade também foi pautada pela oralidade. Eu vou poder falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas aqui aparecem, então, algumas tecnologias que marcam a educação, fazem uma educação diferente. Por exemplo, a escrita alfabética. É quando eu saio de uma civilização onde é toda organizada pela oralidade, onde as pessoas, para manter a memória, precisam passar as informações de uns para os outros, e aí elas se organizam através de mitos, através de narrativas, através de música, através de teatro, e vão passando de um para o outro na oralidade, né? Nesse tempo da civilização, se diz o seguinte: a morte de uma pessoa velha é como se queimasse uma biblioteca inteira, né? Então, para a gente ter uma ideia do que significa a memória em uma civilização puramente baseada na oralidade. Então, com o surgimento da escrita alfabética, o que acontece? Essa oralidade, ela sai apenas da memória das pessoas e passa a estar presente num outro dispositivo. Diversos dispositivos foram utilizados. Inicialmente, as marcas rupestres nas cavernas, né? O papiro. Se a gente observar e olhar o filme O Nome da Rosa, a gente vai ver, né, na biblioteca lá dos monges, existiam muitos rolos de papiro que eram os grandes livros, né? Então, e aí vai evoluindo a escrita alfabética até chegar ao papel. O papel dá uma maior portabilidade, dá uma maior movimentação a essa escrita, faz com que ela chegue em diferentes locais, né? A imprensa, ocorre o quê? Uma multiplicação desses, não tem mais apenas o papel original e aquele circula. Se eu quiser ter uma cópia dele, eu teria que fazer à mão toda uma cópia. Agora eu tenho uma reprodução em série. Posso produzir um livro, de um livro eu posso produzir vários outros, né? E o outro aspecto relevante para a educação, e eu vou falar um pouco mais de cada um deles, e são a presença dos computadores em nossas vidas. E eu diria mais, não apenas os computadores conectados à internet, né? Porque se não tiver conexão, eu também não consigo me comunicar com vocês. O computador, simplesmente, sem conexão à internet, não tem muito valor para mim nesse momento. Ok? Então, algumas questões aí. Tecnologia, educação, reflexão 1. Que reflexão eu posso fazer a partir dessa introdução? Que o ser humano utiliza a tecnologia desde que começou a educar, né? Usa a oralidade, usa a escrita, usa todos esses instrumentos ou todas essas tecnologias que o cercam. Outra reflexão importante: a tecnologia disponível num determinado momento define em grande medida o que se pode fazer na educação. Eu não conseguiria fazer o mesmo trabalho que estou fazendo com vocês se não fosse a internet, se não fosse a possibilidade de eu estar criando essa videoaula aqui, a possibilidade de eu estar falando aqui, vocês ouvindo aí e depois me mandando um retorno dessa aula, né? Se vivêssemos em uma outra era, uma era da oralidade, provavelmente para nós conversarmos sobre tecnologia e educação, nós teríamos que nos reunir em um determinado local, né?
Não poderíamos estar espalhados pelo Rio Grande ou espraiados pelo Rio Grande como nós estamos agora, cada um em sua cidade, né? Então a presença da tecnologia em nossas vidas marca o que a gente pode fazer na educação ou não. Isso é importante para nós agora. Tecnologia e educação, reflexão 2. Segundo um autor chamado Chaves, a educação já passou por duas revoluções causadas pela tecnologia. Está no meio da terceira, né? A primeira revolução decorrente da invenção da escrita. Essa é a primeira revolução que acontece na educação. A segunda revolução é a invenção da imprensa. Vai promover uma educação diferente da que existia apenas da escrita. E a decorrente dos meios de comunicação eletrônicos que agora convergem todos para o computador, né? Então, essas características vão pautar diferentes situações, diferentes tipos de trabalho na educação. Aí eu vou aprofundar cada uma de forma bem sintética. Educação e